Meus amigos, então, conforme nós já tínhamos anunciado na última vez, em que os mentores estiveram aqui presentes através das suas expressões, hoje nós vamos trabalhar o lado do médium. Nós vimos o ambiente, vimos a atuação dos espíritos na quarta-feira, que eu até chamei de espetáculo da misericórdia, mas foi censurado, então foi a misericórdia em curso. Vimos o papel das salinhas, a importância de como se insere no contexto a questão do paciente, o papel do dirigente do grupo mediúnico, e hoje então nós vamos ver o nosso papel, tanto do passista quanto o do médium de corrente. Pessoalmente considero que é uma reciclagem de valor, isso que nós vamos ver hoje, porque ao dedicar um pouco de tempo às mensagens, a gente vai percebendo uma riqueza extraordinária, nascendo assim como se fosse aos borbotões. A gente tem que ficar selecionando bem para ficar no principal aqui, em meia hora, transmitir essas preciosidades que nós descobrimos. Eu sempre estou trabalhando assim, com aquela metodologia do porquê. Por que que nós devemos fazer assim? Por que que eles querem que façamos assim? Quer dizer, quando, como, onde? Essas perguntas têm ficado na minha mente como forma de ser bem pragmático na seleção das expressões. Então é natural que tenha alguma interpretação pessoal, mas ela necessariamente não representa nem a riqueza do que os mentores nos trouxeram e nem necessariamente também que seja a melhor expressão interpretativa. Mas, dentro do esforço que foi feito, pessoalmente estou bem seguro daquilo que vou apresentar, mas sujeito a chuvas e trovoadas. Vamos lá então, os médiuns na desobsessão. Aí já vem a primeira interpretação. Ao analisar o conjunto de mensagens que os mentores nos transmitiram na desobsessão ou para a desobsessão, a gente pode destacar 4 forças em ação dentro daquilo que eles nos disseram. A primeira delas, que eu chamei de força emocional, ou força dos sentimentos. Nós vimos há pouco que o sentimento e a sabedoria são as 2 asas que nos levam à perfeição. Então é essa força emocional aí do sentimento. A outra é a força mental. A outra, a força magnética, o fluido do médium, e a força da metodologia da corrente magnética. Tudo isso para quê? Para provocar, na soma desse conjunto, o choque magnético nas entidades. Tudo de maneira muito rápida, muito dinâmica, mas, essencialmente, todo esse conjunto gira em função de uma oferta dos elevados, segundo o Evangelho. Então, é essa atitude aqui que nós vamos enfatizar nas expressões dos mentores. A força mental é a contribuição do pensamento higienizado. O médium cuidou da higiene do seu pensamento, está firme com ele no bem. Isso dá uma força extraordinária para a sua expressão amorosa. A força magnética é exatamente a contribuição pessoal de cada um dos médiuns, e aqui nessa nossa consideração nós estamos focalizando de maneira mais especial a contribuição do passista na desobsessão. E a força metodológica, sintetizando nas incorporações rápidas e leves, sutis, e não aquela que é mais
demorada. Os mentores não querem incorporações demoradas. Então, aumentando cada vez mais a soma desse conjunto, o choque magnético. Então vamos ver cada uma dessas forças desse conjunto. Vamos começar pela força mental. Segundo os textos que os mentores nos trouxeram, as ligações dos médiuns é mente a mente. E o atendimento do espírito é de perispírito para perispírito. Então, essas duas características exigem de nós justamente a força do nosso pensamento. Então, ele tem que estar com o seu pensamento rígido, higienizado, forte, no desejo de ajudar. Vamos ver então aquelas expressões que dão base a essas nossas afirmações. O trabalho da corrente se faz através da mente. Por isso, não ficar preocupado se vai incorporar ou não. A segunda expressão é de Irmão Áureo, também confirmando essa de Mãe Zeferina de novembro de 91. Para bem trabalhar na desobsessão, necessitam os médiuns da ligação mente a mente para agilizar a eficiência dos trabalhos. Salienta a última expressãozinha de Irmão Áureo, agilizar a eficiência dos trabalhos. Então, o pensamento firme, mente, ligado à mente do espírito, agiliza o trabalho. O atendimento na desobsessão é de perispírito para perispírito, exigindo-se a harmonia emocional do médium, a fim de haver a troca dos sentimentos de revolta, de ódio e de vingança pelos do amor e do perdão. A gente observa pela expressão de Mãe Zeferina que não é pouca coisa o choque magnético que acontece. Uma troca de sentimento, de revolta, de ódio e de vingança, pelos do amor e do perdão. Por isso é que o espírito tem que passar várias vezes por aqui. Ele não vai acontecer essa troca de uma hora para outra. Mas se houver a força do médium, os espíritos encontram maior condição de provocar esse choque anímico nele. O atendimento, então, de perispírito a perispírito. Vamos falar, então, também da base emocional, que é a essência do ato mediúnico, né, segundo os mentores. Vamos ver o que é que eles nos ajudam a ser interpretativos do que é agir com amor. Recentemente, numa palestra aqui, nós vimos uma pergunta ali no ar, né, o que é o amor? Nós não sabemos exatamente o que é isso, mas os mentores nos ajudaram a dar algumas expressões que, agindo daquela forma, estaremos agindo com amor. Vejam só, vou recordar aquilo que nós já dissemos quando apresentávamos o perfil do médium. Nós devemos agir como se fosse para o nosso filho. Quem não é pai, imagine-se pai ou mãe e haja como se estivesse fazendo para o seu filho. Se fizer assim, está fazendo com amor, segundo os nossos dirigentes espirituais. Mas aí, para tentar ajudar ainda mais, eles nos trouxeram algumas expressões que complementam essa e que nós devemos dar muita atenção a ela para agirmos com amor. Vejam só. Aconchegar o espírito ao peito. Aconchegar o espírito ao peito. Quer melhor expressão de amor do que essa? Outra. Envolvê-lo completamente como num manto magnético. Essas duas expressões são de Irmão Rajá, em setembro de 89. Mais duas. Abraçá-lo como a uma pessoa bem querida.
Então, no momento em que o espírito vem, o médium o recebe, aconchega ao peito, envolve-o completamente como num manto magnético. Eu até fiquei imaginando assim, o espírito vem com muito frio, sofrendo, e ele encontra um cobertor quentinho, coração do médium assim abrindo. Deve ser bom demais esse choque, né, Eli? Abraçá-lo como uma pessoa querida. Estender mão que ampara, mão amiga de companheiro. Então é isso aí, meus amigos. Nós devemos receber o Espírito desse jeito aí. Aí está o conjunto das expressões. Durante o choque magnético, a grande diferença entre o irmão recebido com carinho e aquele que é atendido por uma corrente indiferente, mecânica, sem a qualificação do amor. A leitura da Cordélia está chegando bem aí no embaixo? Está chegando bem aí? Parece que está meio fraquinha. Então veja só a diferença do choque magnético do espírito que é recebido com carinho daquele que não é, numa corrente mecânica, rotineira, repetitiva e trivial. Vamos à metodologia. A metodologia de incorporações rápidas, incompletas do ponto de vista daquela que chega e toma posse do médium, né? Para que isso aconteça com eficácia, eles pedem que nós estejamos muito concentrados, atentos a todo o processo e agindo dentro dos tempos e movimentos recomendados pelo ritmo do dirigente. Não há necessidade de uma incorporação completa, porque não há doutrinação do espírito. O que ocorre é um impacto magnético e o que deve prevalecer são as vibrações amorosas. A doutrinação é feita depois. Então, o impacto magnético provocado pelas vibrações amorosas. Então, isso é essencial. O trabalho de desobsessão por corrente não necessita de incorporações prolongadas e totais, porque é realizado por meio de choque magnético. Áureo, em julho de 86, confirmando aquela expressão anterior de Mãe Zeferina. Nem sempre ocorre incorporação, o que é imprescindível. Doação da energia física e mental com vibração de amor, que chamamos de magnetismo. Então, muitas vezes nós temos a sensação de que estamos meio inútil na corrente, né? Não está acontecendo impacto nenhum. Olha o que é imprescindível. Doação da energia física e mental com vibração de amor. Aí estão aqueles 4 fundamentos. O irmão Rajá coloca aí bem claramente: amor, energia mental e vibrações amorosas. Além desses lembretes, há algumas recomendações complementares, mas muito importantes para o médium da corrente. Vamos a elas. A primeira delas, ou primeira não no sentido cronológico, mas numa sequência. Não sofrer com o espírito. Olha só quantas mensagens aí falam deste mesmo assunto. Sentir as dores do irmão sofredor, não para com ele sofrer doentiamente e sem sentido, mas para ajudar com suas forças e atenção com suas faculdades afetivas. Essa mesma expressão também está complementada por essa de Mãe Zeferina. É necessário que na corrente magnética
O médium não absorva as vibrações de dor e de sofrimento do espírito atendido. Deve envolver o enfermo com amor e alegria, sem entrar no ambiente dele. É aquela piedade ativa de que fala o Evangelho, né? Em que nós não temos uma dó de chorar junto com o outro, mas não ter a solução. Ao contrário, eu fico do lado de cá e com toda a sensibilidade da minha alma, eu tento ajudar. Essa me parece ser a expressão que eles estão nos dizendo, para não sofrer com o espírito. Já que as incorporações são rápidas e sutis, não podemos reter a entidade, senão o ritmo é atropelado. Veja só a expressão dos espíritos. O trabalho de corrente magnética é contínuo. O médium não pode reter a entidade, pois isso ocasiona desequilíbrio ao trabalho. Obedecer o comando do dirigente e se desligar da entidade. Isso vai ficar mais claro quando nós associarmos também o comportamento do passista. Nós vamos ver que importância tem uma atuação do passista para ajudar o médium nesse momento. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho. Não desdobrar. Os espíritos querem concentração máxima e consciência plena do que está sendo feito. Nas incorporações, os médiuns precisam estar presentes, sem desdobramento. O atendimento é exclusivamente de socorro, não é exercício de desdobramento. Essa ideia está trazida tanto por Áureo quanto por Mãe Zeferina, nessas datas que estão aí logo abaixo. Julho de 86 e fevereiro de 2002. Participação ativa, já que é um processo altamente dinâmico, o médium tem que ainda assim ser sensível às aproximações do espírito. Não sofrer não significa indiferença, ao contrário. Eu não sofro, mas tenho que perceber o impacto da aproximação. Há médiuns que não demonstram sentir as aproximações dos espíritos. Se estiverem atentos, é impossível não sentir nada. Se o trabalhador não sente nas suas estruturas as repercussões dos sofredores, deve procurar outra atividade. Ela não se refere ao fato de, às vezes, não acontecer as incorporações. Ela fala daquele médium que diuturnamente não percebe nada, está lá, frio e indiferente na corrente. Se isso estiver acontecendo de uma maneira regular e continuada, ela sugere que o médium procure outra atividade, porque ele está abaixo daquilo que é o papel dele ali na corrente. Não trabalhar desequilibrado. A nossa casa já está fazendo um esforço pelo ajuste vibratório para que não haja nenhuma, assim, pelo menos dentro das providências administrativas da casa, que não haja médium trabalhando desequilibradamente. Mãe Zeferina nos chama a atenção para isso. Não podemos botar médium desequilibrado na corrente. É engano pensar que se equilibra na corrente. Como é que ele vai ter condição de ajudar o necessitado se está com o próprio sistema nervoso descontrolado? Não tem possibilidade. E o tempo de hoje já exige da nossa parte uma atuação muito mais significativa do que no passado. Nós já estamos esclarecidos e agora, por essas expressões e pelas últimas medidas da casa, isso fica de maneira muito patentemente claro.
Nós temos que estar com o máximo de nós para que os mentores também tenham o máximo de eficiência nos atendimentos. Então agora os passistas. Como é que acontece o papel do passista, que é de uma importância muito grande. A corrente magnética, sem o trabalho do passista, funciona com deficiência. Nós vamos ver o papel dele. Analisando as expressões dos espíritos, eu encontrei 4 funções do passista. Então aquela história do nadinha acabou, né, Eli? Ele tem uma intensa participação, talvez até maior do que o médium de incorporação. A primeira delas, sim, sempre independentemente do que é que vem primeiro ou depois, apenas uma sequência lógica das funções do passista. Eliminar as placas fluídicas imantadas no campo astral do médium da corrente. Depois que a entidade foi encaminhada, fica alguns resquícios vibratórios nos médiuns. E o passista tem que imediatamente ajudar na limpeza daquelas placas. Outra, ajudar nos desligamentos das entidades. Então, quando o dirigente encaminha, ele tem que fazer um movimento de ajuda para desligá-la. Convide ele a ir embora também mentalmente, reforçando aquilo que o dirigente está fazendo, e na limpeza astral, essa facilitação do encaminhamento acontece naturalmente. Terceiro, fortalecer a corrente e os médiuns. Então, naquele momento em que se prepara para uma nova chegada de espíritos, o passista tem que estar lá agindo para fortalecer a corrente de fluidos energéticos, de conteúdos mentais que ajudem os passistas e o dirigente a bem cumprir o seguinte atendimento. E, por fim, desmanchar ou diluir as barreiras vibratórias. Lendo a mensagem, a gente percebe que alguns espíritos que já foram trabalhados, mas ali na hora ele pode apresentar alguma resistência, alguma barreira. Ou então o médium também apresenta alguma resistência fluídica ao espírito. Função do passista de ajudar a desmanchar essas barreiras vibratórias. Vamos ver as expressões que nos ajudam a entender isso. Nos atendimentos de passes, seja de desobsessão ou de reforço energético das crianças ou das gestantes, os passistas não podem agir como máquinas. Doações conscientes, trabalhadas, volumosas. Eu trouxe novamente essa expressão que já frequentou nosso trabalho anteriormente, porque é como se fosse uma diretriz geral para todo passista. Doações conscientes, trabalhadas, volumosas. Na desobsessão, para o desligamento das entidades, a força mediúnica ativa do passista é de valor extraordinário, quando impregnada do desejo sincero de servir. Aí, então, a função do ajudar no desligamento das entidades. Irmão Cláudio, em junho de 88, está nos lembrando aí de que a força mediúnica ativa do passista é de valor extraordinário para esse desligamento. Durante os atendimentos, a concentração dos passistas deve ser contínua, ajudando no desligamento das entidades. Após, sua atitude deve ser a de fortalecer a corrente magnética, enviar fluidos para os médiuns de incorporação e sintonizar sempre com a luz.
Então, por essa expressão de Irmão Tui, em março de 84, a gente percebe tempos e movimentos aí já definidos pelo mentor, né? Então, enquanto o passista ajuda no desligamento das entidades, quando elas já foram encaminhadas, logo após, sua atitude deve ser a de fortalecer a corrente magnética. E aí, ele já até ensina para nós como fazer isso. Enviar fluidos para os médiuns de incorporação e sintonizar sempre com a luz. Uma maravilha, né, de ajuda. Mentalizem e direcionem o passe com força e vitalidade na eliminação das placas fluídicas dos espíritos que se imbantam no campo astral do médium. Então, depois que acontecem as incorporações, ficam resíduos mentais, alguns lixos magnéticos, e o passista tem que mentalizar e direcionar o passe com força e vitalidade para a eliminação dessas placas. Na próxima etapa, nós vamos ver o passista, agora não mais de desobsessão, mas o passista da terça-feira, o passista dos trabalhos magnéticos, também na terça, e do passista de cura. Então, fechamos com isso, né, Eli, o ciclo de revisão da parte espiritual dos trabalhos e da nossa atuação. Eu creio que vamos fechar com chave de ouro os passistas. Então é isso aí.